Oi, gente. A gente vai dar continuidade ao nosso voo panorâmico na história do capitalismo internacional e dessa vez vamos discutir um pouco o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, que é caracterizado pela constituição dos estados de bem-estar social e pela ordem regulada, o capitalismo regulado, cujos termos foram discutidos no chamado Acordo de Bretton Woods. Não dá para entender esse período sem entender as especificidades históricas que estavam ali colocadas e sem entender a própria Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior desastre que a humanidade viveu, foram mais de 40 milhões de mortos. E a Segunda Guerra Mundial também mudou a forma de atuação dos estados nacionais, como qualquer guerra. Uma economia de guerra é uma economia que não pode ser dirigida pelos mercados. Os mercados não conseguem fazer isso, assim como uma pandemia. Os mercados não dão conta do combate à pandemia, não dão conta da organização necessária para esse combate, do isolamento social, etc. Numa guerra é a mesma coisa, os mercados não dão conta de fornecer o que uma economia de guerra precisa. Então os governos nacionais, eles basicamente planificam as economias. Por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, na França. O caso inglês, que é um caso bastante conhecido, o governo ele controlava o comércio exterior, ou seja, o que poderia ser importado e o que poderia ser exportado, aquilo que é essencial para o esforço de guerra não será exportado, aquilo que é supérfluo para o esforço de guerra não será importado, porque as divisas são necessárias para adquirir outros bens, insumos que são necessários para o esforço de guerra. O governo controla a própria produção, ou seja, remaneja recursos da sociedade e orienta esses recursos para aquilo que é necessário para o esforço de guerra. Então é necessário alimentar as tropas, a população, produção de grãos. É necessário combustível, é necessário alumínio, é necessário aço, é necessário investir em porta-aviões, em navios, em aeronaves. Tudo isso o governo orienta. Inclusive pegando indústrias que antes produziam bens de consumo e fazendo com que essas indústrias se transformem e passem a produzir outra coisa. Não pelo mercado, veja, os incentivos não estão pelo mercado, na verdade é uma economia totalmente planificada, onde o governo vai determinar o que deve ser produzido ou não. E o governo vai determinar também o que deve ser consumido ou não. Então era uma economia que tinha racionamento, que as pessoas tinham um limite para determinados produtos, que não poderiam consumir o conjunto de bens e serviços que elas consumiam antes. As pessoas não podiam andar de carro porque a gasolina era necessária para o tanque de guerra. Então as pessoas não andavam de carro, somente veículos oficiais e aqueles que estão no esforço de guerra. E por aí vai, você tinha uma série de limitações que o governo impunha, uma série de controles, uma economia totalmente organizada pelo Estado. O que vai contra os pilares de uma organização liberal da economia. Veja, aqui a gente já está muito longe do que era a ordem liberal. Uma economia de guerra é o Estado organizando a economia. E o Estado organizando a economia precisa de propaganda, precisa de incentivos. E as propagandas que tinham na época, elas ilustram muito bem esses incentivos que o Estado dava para as pessoas. Assim como outras economias planificadas precisam de incentivos que na verdade estão ausentes, que no capitalismo o próprio lucro é um incentivo, mas nas economias planificadas são necessários. É por isso que o socialismo tem muita propaganda, porque se eu não tenho o lucro me movendo, eu vou pensar em outras finalidades, eu vou pensar na solidariedade que eu tenho para com a comunidade, eu vou pensar na revolução e no caso da guerra eu vou pensar no objetivo comum, no objetivo comunitário de vencer o inimigo que é comum, e para isso eu vou incorrer em sacrifícios, a sociedade como um todo. Ou seja, eu preciso criar um sentimento nacional de solidariedade e de sacrifício. Então a propaganda de guerra é isso, é uma propaganda para chamar as mulheres, por exemplo, para as fábricas, porque eu preciso do trabalho na fábrica, porque os homens estão no esforço de guerra. Eu preciso incentivar a população a financiar o esforço de guerra. Eu preciso incentivar a população a fazer o racionamento e entender que é necessário fazer racionamento de determinados produtos.
Então, veja, uma economia de guerra ela é organizada de uma maneira muito específica. E isso é fundamental para a gente entender o pós-guerra. Por exemplo, no caso inglês, tem um filme que chama O Espírito de 45, do Ken Loach. O que é o Espírito de 45? É a ideia de que tudo é possível. Ou seja, se nós organizamos a economia e conseguimos vencer um inimigo comum, por que nós não conseguimos organizar a economia para vencer inimigos internos? Ou seja, para vencer a fome, para vencer a doença, para vencer a ignorância, para vencer a falta de moradia. E esse espírito de 45 também era uma ideia de que nós não vamos repetir o entre guerras. Nós não vamos repetir a saída da Primeira Guerra Mundial, onde os trabalhadores foram para o fronte de batalha em nome do país e voltaram despidos de direito, onde as pessoas ficavam na rua, amputados de guerra, por exemplo, pedindo dinheiro, porque não tinha nenhuma rede de proteção social. Então isso não deveria se repetir, era necessário uma rede de proteção social, era necessário moradia, era necessário educação, era necessário saúde, tudo isso foi se formando como um grande consenso. A ideia de que a população unida com o sentimento de solidariedade poderia criar uma sociedade melhor. Esse é o espírito de 45. E o papel do Estado, veja, o Estado sai da guerra como aquela instituição que está organizando a economia. Então é muito mais fácil para o Estado organizar a economia de outra maneira, uma vez que ele já está com os mecanismos. Ou seja, ele já tem as políticas, ele já tem os instrumentos. Ele já orienta a economia. Então, se o Estado pode, por exemplo, inibir o consumo privado de bens supérfluos para os esforços de guerra, para destinar esses recursos para os esforços de guerra, ele pode também inibir o consumo supérfluo de bens privados para construir uma infraestrutura social. Então, esse era o espírito de 45. Tudo é possível. E ele se manifesta, no caso inglês, com a eleição de um cara chamado Clement Attlee, primeiro-ministro trabalhista da história inglesa, e ele vence as eleições contra um herói de guerra que era o Churchill, que era um conservador, que falava no rádio às famílias inglesas. E o Clement Attlee vence as eleições com um discurso de construir o socialismo na Inglaterra. E o Clement Attlee, de fato, provoca uma verdadeira revolução. Ele estatiza vários setores econômicos, ele cria o NHS, que é o SUS da Inglaterra, ele cria um programa de moradia que é referência até hoje, ele cria programas de emprego. Aliás, desemprego na guerra não existia. Tá? Por que não existe desemprego na guerra? Porque o Estado organiza a sociedade e o trabalho é um recurso escasso, é necessário. O desemprego existe em sociedades de mercado, onde você não precisa daquela mão de obra de determinado setor, mas isso é ineficiente, o desemprego é uma ineficiência. Então, se não tinha desemprego na guerra, por que tem que ter desemprego na paz? Então, a ideia era o Estado promover obras públicas, infraestruturas públicas, sociais, etc., e gerar emprego, gerar crescimento. E uma curiosidade do caso inglês é que a Inglaterra sai da guerra endividada, totalmente endividada. Uma relação dívida-PIB de 250% do PIB. E o que ela faz? Ela faz um plano de austeridade porque tem que pagar a dívida? Não, pelo contrário. Ela aumenta os gastos públicos. E ao aumentar os gastos públicos, ela está gerando crescimento. E ao gerar crescimento, ela está fazendo cair esse indicador que é dívida pública sobre o PIB, porque o PIB cresce e aí a dívida pública cai. A dívida pública cai não é porque que o país paga a dívida pública, como que o Brasil quer fazer hoje, reduzir dívida pública a qualquer custo, cortar gastos. Eles saem de uma crise, de uma guerra, e expandem o gasto público. E com isso eles deixam um legado para as gerações seguintes. Aliás, legado esse que só vai ser desconstruído lá com a Margaret Thatcher. Ou seja, o Clement Attlee, que assume logo no pós-guerra, ele, na verdade, deixa uma orientação de política que perpassa partidos. O Partido Trabalhista, o Partido Conservador foram se alternando no poder, mas as políticas continuaram. Ou seja, a ideia do Estado como gerador de bem-estar social, como gerador de uma rede de proteção social, como responsável pelo emprego, como responsável pela saúde, ela é fundamental.
e no caso inglês, o chamado Plano Beveridge, que foi criado pelo Partido Trabalhista durante a Segunda Guerra Mundial, ele é uma referência não só para a Inglaterra, mas para a formação dos outros estados de bem-estar social. E ele é referência justamente nesses objetivos sociais que são alvo de políticas públicas para construir um país mais justo. E da saída da Segunda Guerra Mundial, diferente da primeira, que não institui nenhuma ordem internacional nova, a Segunda Guerra Mundial ela promove uma organização internacional que se assenta em determinados pilares. Esses pilares foram discutidos no chamado Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidade pequena nos Estados Unidos, resort turístico para a prática de esqui, a cidade em si não tem nenhuma relevância, mas ali foi sediado essa conferência que ficou conhecida como o Acordo de Bretton Woods. O que se estava discutindo ali? Se estava discutindo a necessidade da instituição de uma ordem internacional que não reproduzisse os erros do entre guerras. E quais foram esses erros? Foram vários. Uma desregulamentação financeira que gerou crises em vários países, a prática de austeridade fiscal que gerava desemprego, pobreza e colocava uma parte da população nos braços de radicalismos políticos. Se discutia também a necessidade de instituições internacionais que não deixassem o sistema internacional solto. No entre guerras havia ali uma ausência de liderança, a Inglaterra em total declínio, os Estados Unidos não queria assumir nenhuma posição internacional mais importante no entre guerras, passa a assumir no pós-guerra. Então são três pilares fundamentais que constituem o Acordo de Bretton Woods. O primeiro pilar é o padrão ouro, mas diferente do padrão ouro lá atrás, do padrão ouro Libra do século XIX, havia ali um reconhecimento que era necessário ajustar o seu padrão ouro para evitar políticas de austeridade fiscal que gerem desemprego e crise. Ou seja, eu ajusto a relação da minha moeda com o ouro se necessário. Havia esse reconhecimento e haveria uma instituição para fazer esses ajustes quando necessário. Mais uma vez, por que o ouro e não o outro metal? Porque os Estados Unidos sai da guerra como grande credor. Ele tinha mais da metade das reservas de ouro do sistema, era o país superavitário, era o país com a estrutura industrial quase que intacta, diferente dos países europeus que estavam parcialmente destruídos pela guerra. Então, os Estados Unidos instituem o ouro e, na verdade, é o próprio dólar que vai passar a ser a grande referência, porque as transações passam a ser feitas não necessariamente em ouro, mas principalmente em dólar. Então, a moeda americana assume um protagonismo como moeda-chave do sistema. O segundo pilar de Bretton Woods era a regulação financeira, a regulação dos fluxos internacionais de capitais e a regulação doméstica dos sistemas bancários, das bolsas de valores. Então, ali se colocou, por exemplo, teto para taxas de juros nos Estados Unidos, que perduram até a década de 70, vários controles de capital sobre fluxos financeiros. Qual era o diagnóstico ali? Era a ideia de que a década de 20 provocou crises que foram agravadas pelas fugas de capitais, que foram agravadas pela desregulamentação financeira, que em última instância gerou a crise de 29, que está na base da década de 30, do nazismo, do fascismo e das tensões que geraram a Segunda Guerra Mundial. Então era necessária ali uma regulação financeira importante do sistema. E o terceiro ponto o terceiro pilar do Acordo de Bretton Woods era a constituição de instituições que estão até hoje vigentes, com funções um pouco diferentes, mas que foram instituídas lá. Por exemplo, o FMI que tinha a função específica de fazer esses ajustes de balanço de pagamentos, os ajustes nos padrões ouro e evitar que países entrassem em crises por conta desse sistema de pagamento, por conta de não ter dólar ou não ter ouro para suprir
determinadas necessidades internas e sofresse fuga de capitais e etc. Então o FMI tinha essa função. O Banco Mundial também foi criado nessa época, que tinha uma função de reconstrução da Europa inicialmente. A OMC, que na época se chamava GATT, que tinha o objetivo de recuperar o livre comércio, né? Porque os países na guerra, como foi colocado, eles tinham restrições enormes à exportação, à importação, tinham tarifas enormes, mas não só tarifas, eles tinham restrições quantitativas para importar e exportar. Então o objetivo do GATT, que depois vira OMC, era reinstituir o comércio entre as nações. E por fim a ONU, que é uma instituição que busca promover a paz entre as nações. Então esse conjunto de instituições é um legado do acordo de Bretton Woods e desse período histórico que a gente pode chamá-lo do período de Bretton Woods, onde se constituíram os estados de bem-estar social. O período de Bretton Woods foi marcado também por um forte crescimento econômico. Em nenhum momento da história do capitalismo os países centrais cresceram tanto como nas décadas de 50 e 60. Esse crescimento econômico foi também uma convergência entre os países centrais que se aproximavam em termos do crescimento, do potencial de crescimento econômico e também dos milagres, o milagre italiano, o milagre japonês, os 30 anos gloriosos na França, a Golden Age na Inglaterra, ou seja, foram momentos de prosperidade nos países centrais marcados por um forte crescimento econômico e a difusão de um padrão de consumo dos automóveis, dos eletrodomésticos, as viagens de avião, tudo isso era uma grande novidade, que já não era novidade nos Estados Unidos, mas foi se difundindo, ou seja, aqueles padrões de consumo americano passaram a reinar nos países europeus e isso foi um dos motivos para esse crescimento econômico, dentre outros, né? Na verdade, o crescimento econômico desse período tem vários motivos. Um motivo é a difusão desse padrão tecnológico característico da segunda revolução industrial que a gente viu na última aula. Ou seja, ligado ao Fordismo, ligado às linhas de montagem, né, a essas novas tecnologias, novos materiais. E isso vem acompanhado do lado da demanda por um aumento do consumo de bens duráveis, que por sua vez tem uma relação direta com o lado da oferta, gerando um ciclo virtuoso, ou seja, aumenta-se o consumo de bens duráveis, isso aumenta a escala das empresas, o que aumenta emprego, aumenta a produtividade e isso gera crescimento econômico. Assim como os ciclos de crédito, que passam a ser importantes para alimentar esses mercados de consumo. Ou seja, se criou nesses países europeus, principalmente na década de 70, que o início imediato pós-guerra foi um período de reconstrução, onde o crescimento era puxado por essa relação virtuosa entre essa indústria relacionada à segunda revolução industrial e os padrões de consumo de bens duráveis que geravam crescimento econômico, aumento da produtividade, emprego e etc. Algo que o Brasil só foi viver recentemente, né? A difusão dos padrões, a criação de um mercado de consumo de massa, a expansão do consumo de bens duráveis para um conjunto amplo da população. Isso no Brasil só veio no século XXI, né? O que a Europa viveu no pós-guerra. E isso gera crescimento econômico, porque a gente está falando de emprego, de produtividade e de setores industriais que demandam muitos insumos, muitos encadeamentos. Para produzir um carro eu preciso de vidro, de borracha, eu preciso de metais, né? Eu preciso de uma série de serviços e de insumos que vão gerar crescimento em outros setores. Então, o crescimento desse período foi caracterizado por isso. E foi caracterizado também por políticas econômicas, macroeconômicas, voltadas para o crescimento econômico, né? O pleno emprego era um objetivo específico da política econômica, diferente dos dias atuais, onde os estados se ausentam. Hoje no Brasil a gente tem mais de 15 milhões de desempregados e não é responsabilidade do governo. O governo não faz nenhum plano de emprego no Brasil, assim como o objetivo da política econômica não é gerar o pleno emprego. Na época era, os países tinham isso. E os países também tinham muitos estabilizadores automáticos, que são
por exemplo, seguro-desemprego. O próprio emprego público era muito maior, a atuação do Estado na economia era muito maior, isso dava estabilidade para as economias centrais nesse período. Então a gente não teve nenhuma grande crise importante, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhuma crise financeira, porque os sistemas eram extremamente regulados. Então houve um conjunto de fatores que gerou esse crescimento econômico forte. E não foi só crescimento, foi crescimento com redução das desigualdades sociais. Tem aquele famoso gráfico do Thomas Piketty que mostra que no pós-guerra se reduziu muito a desigualdade e ela se manteve baixa nos países centrais, nos Estados Unidos, por exemplo, durante um bom tempo. Só a partir da década de 80, com uma outra forma de organização da economia internacional, que a gente vai discutir, a globalização, é que essa desigualdade passa a aumentar. E havia toda uma mentalidade na organização econômica onde a riqueza extrema não era bem-vinda. Por exemplo, a alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era mais de 90%. Na Inglaterra, idem. Ou seja, a partir de tanto que você ganha, a comunidade, o conjunto da sociedade vai se apropriar de 90% da sua renda. Porque não é necessário. Né? E o conjunto da sociedade vai se beneficiar disso, gerando bens públicos, gerando saúde pública, gerando educação pública. Então, havia ali uma outra mentalidade que é fruto desse pós-guerra, fruto do espírito de 45, fruto da constituição desses estados de bem-estar social, onde o Estado tinha uma atuação muito mais importante no comando das economias capitalistas do período. Esse arranjo de Bretton Woods, ele desmorona a partir da década de 70 nas economias centrais. E há vários motivos para essa crise da ordem de Bretton Woods. Dentre os motivos estão, primeiro, o fim de um ciclo, por exemplo, o consumo de duráveis tem ciclo. As pessoas não compram geladeira todo ano, as pessoas não compram automóvel todo ano. Então, na medida que você vai expandindo a demanda por esses produtos, colocando a população no mercado consumidor, a demanda vai aumentando e eu tenho mais crescimento econômico. Conforme essa demanda está sendo atendida, eu tenho uma redução do crescimento econômico, assim como eu tenho um ciclo de crédito. As pessoas não podem sistematicamente tomar emprestado para consumo, e isso desacelera o crescimento em determinado momento. A própria tecnologia, enquanto ela vai sendo apropriada pelos países, ela vai dando saltos no crescimento. Quanto mais distante eu estou de uma fronteira tecnológica e eu posso incorporar essa tecnologia, mais eu avanço em termos de produtividade. Mas no momento que eu estou próximo dessa fronteira tecnológica, aí eu tenho um problema. E a classe empresarial, ela começa a ter interesse no liberalismo econômico e começa a pressionar o Estado para isso. A economia americana, que era toda regulada, o sistema financeiro, o sistema bancário regulado, começa a sofrer fuga de capitais para paraísos fiscais, para centros financeiros como a Praça de Londres. Então, as empresas americanas já estavam com interesse na liberalização comercial, na liberalização financeira. Eu tenho também um fortalecimento dos sindicatos, da classe trabalhadora e um aumento das tensões de classe que se colocam nos países centrais. E eu tenho, na década de 70, um período histórico extremamente turbulento. Eu tenho um choque do petróleo em 1973, que aumenta o preço da fonte energética básica dessa revolução tecnológica que estava acontecendo, com o petróleo. Então fica mais caro andar de carro, produzir o carro fica mais caro, produzir os insumos necessários, todos aqueles insumos que vêm da borracha, os insumos sintéticos, tudo isso se torna mais caro. E aí os países começam a ter problemas. E esses problemas vão se manifestar com tensões sociais internas. E essas tensões vão se agravando ao longo da década de 70, que tem também um desarranjo monetário. O padrão ouro sofre um abalo, porque os Estados Unidos não conseguem mais sustentar
a relação fixa do dólar com o ouro. E aí as taxas de câmbio passam a ser flutuantes, ou seja, as moedas passam a se desvincular do ouro e isso passa a gerar instabilidades no sistema. Então é uma crise forjada de várias maneiras. Evidentemente que a base social desse processo ela é fundamental para entender. Ou seja, a luta de classe, a tensão entre trabalhadores e capitalistas, ela é fundamental para esse processo. A própria apropriação do Estado pela classe trabalhadora, o engessamento do Estado também, que se torna mais burocratizado, né, o aumento do poder dos sindicatos, tudo isso é fundamental para entender essa transição que acontece na década de 70. Assim como aspectos culturais também, que estão aí postos. As manifestações no final da década de 60, elas também têm um conteúdo contra o coletivismo, contra a organização tradicional da esquerda, contra os sindicatos, e um discurso que se aproxima muito da questão da liberdade individual e do próprio individualismo, né, que passa a prevalecer a partir da década de 80, com a chamada globalização. Coloco para vocês uma pergunta: dá para a gente resgatar ou reconstituir essa ordem internacional que gerou o crescimento com redução das desigualdades? Essa é uma pergunta importante, mas a resposta é fácil. Evidentemente que não dá, seria um anacronismo. E é importante a gente lembrar que o que constituiu essas ordens, esse capitalismo bonzinho, entre aspas, foi um processo traumático que veio da Segunda Guerra Mundial e um elemento fundamental também, que era uma concorrência socialista na União Soviética que dava outra perspectiva. Então, para dar legitimidade para as democracias ocidentais, era necessário ali, naquele momento histórico, oferecer, dizer, olha, a gente entrega saúde, a gente entrega educação, a gente entrega a redução de desigualdade melhor do que eles. Havia ali essa concorrência entre sistema que depois de um certo momento, com o enfraquecimento da Guerra Fria, isso não foi mais necessário. Então aquilo foi um momento histórico único que não se repete. Agora, a pandemia, ela traz novidades também, ela traz uma necessidade de reformular as democracias, os sistemas, então ela traz algumas possibilidades e ela traz a necessidade de olhar para a história para aprender com esse processo histórico que pode nos ajudar. Ele não pode se reproduzir porque seria um anacronismo, mas ele pode nos ajudar a pensar saídas para o futuro.